A convidada do Vamos Tech hoje é Natália Pimenta, formada em terapia cognitivo-comportamental, é especialista em transtornos alimentares. Realizou também um treinamento em habilidades de DBT. É pós-graduanda em terapia comportamental dialética e atua como psicóloga clínica com enfoque na terapia cognitivo-comportamental e DBT. Eu tenho certeza que você vai amar esse papo com a Nath. Tudo que a Nath compartilha é sempre enriquecedor e vamos adorar ouvir ela em todas as oportunidades. Então aproveite, vamos com tudo, vamos de tech! Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vamos Tech. Eu gosto sempre de lembrar o quanto que você é importante para que esse projeto siga. Então, sempre que puder, compartilhe, envie para os amigos. O Vamos Tech é conhecimento, é tecnologia para falar de assuntos sobre tudo que rodeia esse universo que a gente ama e que a gente convive toda hora e todo segundo. Então, só para relembrar mais uma vez, estamos no Spotify e também no YouTube. Independentemente de onde você está nos ouvindo, vendo, por favor, se manifeste. A gente não gosta de ficar falando sozinho, tá bom? Hoje a nossa convidada é ninguém mais, ninguém menos do que a Natália Pimenta. Eu vou chamar de Nath, psicóloga, especialista em diversos assuntos aí que a gente já fez na introdução. Nath, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar e fazer parte do Vamos Tech. Eu que agradeço esse convite, eu tô super realizada, tô feliz, muito obrigada de verdade. Espero que a gente tenha um super papo bacana e que traga muitos conhecimentos para o pessoal também, trazendo um pouquinho da minha vivência, da minha experiência e linkando também com essa parte da tecnologia que você trabalha e fala tão bem. Exatamente. Nath, para a gente começar, vamos já direto ao assunto, né? Já fizemos aí uma breve introdução e vamos discutir exatamente como é que foi essa escolha no meio, né, do âmbito da psicologia, que existe tantos braços aí, né? Tantas coisas para se debater, ainda mais com o passar dos anos, né? Muita coisa, saúde mental é uma prioridade, viu, queridos? Prioridade. Prioridade. E como que foi essa escolha na jornada profissional em falar sobre nutrição, aquilo que nutre o nosso corpo, mas também, principalmente, a mente? Como uma coisa está ligada à outra, como que isso reflete a uma coisa, impacta também outra. Conta um pouquinho para nós a tua jornada mesmo de estudos. Bom, quando eu saí da faculdade, eu estava um pouco perdida ainda para onde eu ia. Eu acabei passando num programa de aprimoramento aqui em Rio Preto, né, em São José do Rio Preto. Eu comecei a fazer os atendimentos e lá, esse programa de aprimoramento, ele convidava a gente a se arriscar, a fazer palestras. E assim, me deparei com o tema compulsão alimentar. E estudando para fazer essa palestra em específico, eu me vi assim apaixonada, tanto que enquanto eu estava fazendo o aprimoramento aqui em Rio Preto, eu decidi ir atrás, me jogar. E em 2017 eu fui buscar fazer minha primeira especialização em transtorno alimentar e eu fui bem no polo que eu fui fazer lá em São Paulo, no Ambulim, que é o maior ambulatório de transtornos alimentares da América Latina. Legal. E aí eu fui me descobrindo, entendendo, e cada vez que eu ia crescendo e me aprimorando na prática clínica, quanto mais conhecimento e vivência, eu via que esse tema, não só de transtornos alimentares, mas a parte de comportamento alimentar, é algo que pega muito no nosso dia a dia, e principalmente para as mulheres. Então eu fui me aprimorando, querendo entender mais, até também por conta da minha jornada, porque a gente falar de comportamento alimentar não exime a gente de ter as nossas dores, as nossas dúvidas. Então foi um pouco daí, de ver a necessidade, mais uma identificação, e quanto mais eu fui estudando, mais eu fui me aprofundando, gostando, e hoje eu tô aí seguindo nesse nicho, né, nessa área que eu gosto tanto.
E aí vem o avanço, né? Que aí é onde entra todos os meus questionamentos e também acho que da Nath como profissional, né? O avanço da comunicação, das redes sociais, Uhum, que vem aí com a formação do Orkut, e depois com a Meta, com o Facebook e Instagram. E vai virando uma padronização, né? Uma busca, né? Não somente pelo corpo perfeito, mas pela vida perfeita. Uma uhum. projeção inexistente, né, Nath? E que gera muitos Inexistente. impactos, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de redes sociais, quando eu saí da faculdade, a gente não tinha aquele boom ainda, né? Tava até comentando esses dias, conversando com uma paciente, o quanto que o Instagram, por exemplo, ele mudou muito a finalidade e a função. No começo, não sei se você vai lembrar, né, Lê? Mas no começo a gente tinha Instagram e a gente tirava foto dos nossos pratos de comida. Hoje, se a Sim. gente posta um prato de comida, a gente fica se questionando, ou muitas pessoas começam a se questionar: nossa, mas será que essa comida tá certa, tá errada? Gente, eu vou mostrar o que eu tô comendo? Será que eu não deveria estar fazendo outra coisa além de mostrar minha comida, como eu tô. Enfim, então começa a gerar um monte de questionamento, um monte de coisa relacionada a como eu vou aparecer nessas redes sociais, uma preocupação exacerbada sobre a forma como os outros vão nos avaliar. E a rede social, assim, acho que ela tem, ela acaba fazendo isso, e isso foi acontecendo, essas mudanças ao longo do tempo, da função dessa rede social. E aí tá o que a gente está vendo hoje, que é É, algo que está mais prejudicando do que ajudando, né? e exatamente acho que é aí que surge, né? O termo body shaming, né? Que é você ter vergonha do seu próprio Sim. corpo diante de uma realidade que é imposta principalmente pela vida que não se tem, que é a vida das redes sociais, Uhum. né? Eu sempre falo, Exatamente. stories é muito pouco, né? 30 segundos ali, 60 segundos de rios e nananã. Então você vê uma porção muito pequena da vida das pessoas. E as pessoas, nem todo mundo compreende isso. E, consequentemente, também tivemos aí um crescimento muito alto do segmento fitness. Essa busca Uhum. pelo corpo do verão, a gente tá chegando aí novamente. A academia, eu preciso parecer sempre muito positiva em relação ao meu corpo. Essa cobrança, né? Nossa, principalmente de dentro, né? Uhum. E essa imagem, né? A gente idealiza que a gente precisa ter uma determinada imagem e que a partir disso é onde eu vou ter o meu valor ou não vou ter o meu valor. Então, quando você fala de body shaming, que é quando a pessoa ela acaba sendo ridicularizada pelo seu formato de corpo, isso é tão importante a gente parar para analisar, entender o quanto que isso é danoso para a vida do outro, porque às vezes isso vai desencadear um nível muito mais alto de ansiedade, a gente vai desencadear sintomas depressivos, e para algumas pessoas isso pode ser um fator para desencadear até transtorno alimentar também, que é onde a pessoa faz a correlação. Pô, mas se eu tô sendo ridicularizada pelo meu corpo, então o meu problema é o meu corpo, eu sou o problema, então eu tenho que fazer algo com isso. E aí a pessoa começa a se colocar, é o que eu falo, né, que ela se coloca em risco porque ela busca comportamentos para consertar esse corpo que está sendo ridicularizado. E aí a gente muda, né? Quem a gente deveria estar cuidando, a gente está apontando, e essas pessoas que estão ridicularizando por algum motivo, elas saem ilesas. E aí o problema é a vítima e não essa pessoa que está falando. Então, aí os valores vão se invertendo, vai virando essa mistureira e a gente já nem sabe mais onde a gente está. E isso é muito louco, né? Porque a gente, para fazer a pesquisa, para a gente alinhar a pauta sobre o bate-papo que a gente ia ter aqui pro Vamos Tech, eu mandei até para a Nath, né? E falei, pontuei sobre uma pesquisa que foi feita, que com, né, o desenvolvimento dessas mídias sociais, consequentemente houve também um aumento das cirurgias plásticas no Brasil, Plástica. gente. Eu fiquei extremamente chocada, porque era uma questão a qual eu não fazia ideia, né? Uhum, Obviamente, enfim, pela nossa proximidade, a Natália está trazendo esse ponto de vista, de estudo e de pesquisa, mas eu não fazia ideia como que nesse segmento, né, as pessoas estavam realmente tão machucadas a ponto de buscarem intervenções, né, cirúrgicas, médicas,
porque eu preciso ter a boca do outro, eu preciso ter o Uhum. nariz perfeito, né? O abdômen, o LED, o HD e todos os outros existentes, não é? Sim, sim. E não, falar dessa parte é um tanto quanto polêmica, e aí eu vou trazer um pouco da minha opinião pessoal também. Mas é muito complexo quando a gente fala dessa parte das cirurgias plásticas. A gente precisava ter um cuidado maior, sabe? Os médicos, os cirurgiões, eles deveriam, e aí eu coloco como dever mesmo, enquanto profissional da saúde, de ter esse olhar, de ter esse cuidado, de conseguir, naquela conversa, identificar: peraí, essa pessoa que está na minha frente, será que ela está idealizando algo que talvez ela não vai conseguir chegar? Porque o passa muito por dermatologistas, cirurgiões plásticos, endócrinos, etc, 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 pessoas que têm uma questão com dismorfia corporal, então se vê de um tamanho diferente, né, acaba colocando um valor muito grande. Então, nossa, se eu tenho um peito pequeno, isso vai, coloca como se todas as pessoas estivessem olhando para aquilo, então eu tenho que consertar. Tem uma questão sobre o corpo, que aí, nossa, eu não tô perdendo peso suficiente do jeito que eu deveria, aí corre para o endócrino, a parte da dermato. Então, assim, é, é uma área, são profissionais que deveriam ter consciência, uma consciência maior, não só de comportamento alimentar, mas do que é isso, o que o trabalho deles pode gerar. Esse é o primeiro ponto, mas ter essa responsabilidade também de entender. Pô, não é todo mundo que está passando na minha cadeira, né, na minha mesa, no meu consultório, que está apto para ter uma cirurgia, para passar por uma cirurgia, para fazer uma Exatamente. determinada intervenção, sabe? Então, assim, aí é o primeiro ponto. Mas é aquilo, né? A gente vive nessa sociedade que é capitalismo, que quer vender mais, que quer colocar mais defeitos para vender. E aí, falando um pouquinho dessa parte da cirurgia plástica, a gente sabe que por conta da pandemia da Covid-19, a gente teve um aumento de 10% pela demanda de procedimentos, tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos, então botox, preenchimento. Por quê? A gente viveu muito, a gente ficou praticamente 2 anos na tela. E a tela, a lente, ela distorce. Então, muitas pessoas começaram a buscar intervenções porque aquilo que elas estavam vendo na tela, não, não tô gostando, isso aqui não tá certo, tá me deixando desconfortável. Então, eu quero ter aquele filtro, eu quero ter aquele rosto que o filtro do Instagram barra Snapchat também, porque tava bem na época do Snapchat também. Eu quero ter aquele rosto, eu quero ter aquela pele. E isso não é real, a vida real, ela é a vida, né? O nosso rosto real, ele tem cicatrizes, enfim. É, tem as suas marcas, né? E a gente precisa respeitá-las, gente. Eu acho que a gente precisa entender quais são os limites. E as pessoas estão se perdendo por Exato, conta dessa busca, né? exatamente. Não tem mais limite, porque vai colocando, é uma regra atrás de regra. Aí a gente vê, hoje o hype é peito pequeno. Aí todo mundo É claro, tem muitas verdade. mulheres fazendo explante. Minha mãe, por exemplo, ela vai fazer o explante porque ela teve um problema na prótese dela. Sim, Mas a gente vê que tá uma onda agora de explante também pela questão estética, sim, não só por uma questão sim. Saúde. funcional, de saúde, sabe? E aí eu fico pensando, eu penso muito, gente, sobre esse assunto. Eu não paro de pensar. Mas eu fico pensando, caramba, só mostra pra gente que é colocada essa regra de que nosso corpo é uma massinha de modelar. Então eu vou lá, boto o peito, eu vou lá, tiro o peito, eu vou lá, boto o bunda, eu vou lá, tiro o bunda, eu vou lá, boto isso, eu tiro isso. Aí tira nariz, aí tira a boca, bota a boca. E aí, vai parar um dia? Ou eu vou ter que me Exatamente. conscientizar? Gente, pelo amor de Deus, que eu sempre falo para meus pacientes. Isso não significa que a gente não possa perder peso, isso não significa que a gente não possa fazer algum procedimento, tá tudo bem. Desde que a gente entenda a função, desde que a gente entenda
quê? Por quê? Em que momento isso tá vindo, né? Tá vindo depois de um término, onde eu fui escorraçada e minha autoestima tá super baixa porque eu tava vivendo num relacionamento abusivo. E aí foi colocado que esse meu corpo foi o responsável por esse término, Sim. né? E aí por isso eu preciso me consertar. Ou porque realmente me incomoda, uma ruguinha. Então, assim, é o que eu sempre falo, a gente precisa analisar, a gente precisa pensar. E infelizmente nas redes sociais as pessoas elas só estão, como você falou, né? Só consumindo, 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 consumindo. É a alta reflexão, né, Nath? É realmente se questionar o tempo todo para entender se isso é uma coisa que tá vindo de fora ou se é uma coisa que tá faltando, né, por dentro, De né? dentro. Uhum, eu É, penso outra isso. coisa que eu queria te perguntar, mas existem aí, como se diz, sinais vermelhos, né? Que todo mundo fala, red flags, né? Quando que a gente começa realmente, a gente consegue identificar que aquilo ali não está sendo muito normalizado, que aquelas nossas ações em relação, principalmente a comida, né? A Hum, mente e a alimentação. Quando que aquilo ali já não está sendo uma relação também saudável? Né, que a gente uhum, olha a nutrição como algo que faz bem para o nosso corpo, que a gente está se sentindo uhum. bem, mas no momento que a gente vê a alimentação como uma inimiga, porque isso sim começa tudo ali começa na mente, né? Exato, exatamente. Então a gente tem muito o que a gente chama o termo de mentalidade de dieta. Eu acho que uma grande red flag seria essa, que é começar a determinar que essa mentalidade de dieta seria determinar que existem alimentos certos e errados. Então começa daí. Ah, o pão não pode, a salada pode. Existem alimentos bons, alimentos ruins. Então, essa categorização já é um sinalzinho de, opa, peraí. Por quê? Porque nenhum alimento sozinho, né, ele vai ser danoso, ele vai ser algo extremamente prejudicial, ruim. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a olhar é porque a gente é ensinada a ter a mentalidade da dieta. Eu te desafio, Lenise, encontrar uma pessoa que que já não teve uma fala que é, nossa, putz, eu acho que eu não deveria estar comendo uma pizza hoje, porque é carboidrato. Exatamente, uma segunda-feira que não foi frustrada. Entende? Então, assim, isso já é um bom indicativo de que, opa, peraí, será que eu tô conseguindo me relacionar com o meu alimento, com a minha comida de uma forma gostosa, prazerosa, ou ela tá trazendo culpa? Então, aí um outro ponto, né? Como essa parte na hora que a gente se expõe a determinados alimentos, como que isso volta? Então eu me percebo, nossa, eu fico muito ansiosa, eu fico me culpando, eu fico pensando em estratégias, ou eu fico, né, pensando que eu não deveria, e aí entra nesse ciclo vicioso de, Exato. tá, eu não deveria, então agora eu vou fazer algo com isso. Então isso também é um outro indicativo de que, nossa, acho que a alimentação, né, essa relação com a comida não tá bacana. Um outro ponto é, por exemplo, ser chamada para um evento social. E ao invés da gente comemorar, vir com uma preocupação. Putz, mas eu vou no casamento? Nossa, mas lá vai ter coisa, né? Eu vou comer, e se eu beber alguma coisa? Então, talvez esse também pode ser um indicativo de que essa relação com a comida não tá muito bacana. Então, esses talvez sejam alguns caminhos, né? Fora outros pontos, que é a preocupação excessiva com o corpo, com a imagem corporal, o evitar fazer algumas coisas para não se expor, pelo medo de avaliação. E aí a gente vai aprofundando cada vez mais. E aí eu acho também que é o consumo digital, né, Nath? É tudo Uh, aquilo que a gente ingere para dentro. Quando eu falo isso, é tudo que a gente segue. As pessoas que a gente decide estar sim, junto, estar perto, seja de forma física ou não, que pegamos como referência, que validamos como uma influência. Então, eu acho que também pensar bem sobre esse relacionamento com o digital, né? sim, com certeza. A gente até usa o termo detox digital, não é à toa. Então, muitas vezes eu me vi, enquanto profissional da saúde, tendo que colocar para o meu paciente, para minha paciente,
que, ó, vamos lá. Esse comportamento de ter no seu Instagram, no seu TikTok, nas suas redes sociais, esse tipo de conteúdo, o que que tá gerando em você? Qual é a função? Porque para algumas pessoas tem função. Ah, porque quando eu vejo a fulana fazendo tal coisa, isso me motiva. Será? Hum, Como? Quantas vezes de fato te motivou? Porque o que eu mais vejo é, nossa, a fulana tá fazendo tal coisa e eu tô aqui comendo um prato de comida quando eu deveria estar muito. malhando. E aí né, Lê, essa distorção da realidade, do jeito que é colocado nas redes sociais, se a gente não tem uma crítica, a gente só vai embora. Que é o que você falou. Ali é eu sempre falo, é uma parcela escolhida, editada, programada, pensada para estar na rede social. É, tenham consciência E, disso, gente. e o resto? Cadê o resto? Uai, o resto tá no, né? Tá nos bastidores. Exatamente. A gente fala muito sobre isso aqui. Muito, e é muito legal porque cada convidado que eu trago, independentemente do segmento, nós falamos sobre esses bastidores, né? Sobre que, como todo mundo, é o palco. É o palco. Até o episódio número 1, que é com o Lucas fala sobre ansiedade, diante de uma visão dele que sofre com a ansiedade e é uma pessoa criativa, trabalha com publicidade. Então, o que que nós, né, tipo, o que que tá esse universo de comparação e aí nos resgata, acho que leva o nosso papo para uma outra coisa que conversamos já faz um bom tempo e quando eu falei, mandei isso para Nath, falei, cara, a gente precisa voltar, requentar esse assunto no Vamos Tech, que foi uma matéria que, se eu não me engano, é do The New York Times, né, Nath? Sim, Que sim. eles lançaram de que o TikTok estava realmente proibindo conteúdos que estavam acerca de dietas, Hum. medicação. Para quem não sabe, nos Estados Unidos é tudo muitas claras, né? Diferente aqui no Brasil, que existe Muito. algumas regulamentações em relação ao acesso. Nos Estados Unidos existem. Aí depois do que a gente conversou, a Malu Borges um dia estava em Nova York, né? E, No Times Square, sim. e filmou. Gente, olha o tanto de propaganda desse medicamento, daquele que a gente injeta. Que Uhum, absurdo! Como assim? E aí você vai lá, você entra numa farmácia, aplica, compra, sai sem prescrição médica, sem orientação, sem nada. uhum. E aí vem essa decisão do TikTok. Pera, gente, olha, aqui é um canal que a gente gosta que vocês compartilhem conteúdo, mas isso daqui tá ficando um pouco complicado. Dicas de dieta, de como tomar remédios, e o pessoal não passando nem por psicólogos, endócrinos, nada, se automedicando e se autorregulando em relação ao peso, né? Exatamente. Na verdade, isso é uma prática, usar as redes sociais para, vamos colocar entre muitas aspas, né? Compartilhar dicas já é algo que a gente vê há Antigo, muito tempo. Já é algo que a gente vê que é antigo, que a gente vê há muito tempo. Tanto que quando a gente fala de transtorno alimentar, é, existiam fóruns, Facebook, Tumblr. Lembra do Tumblr? lembro, lembro. Então, o Tumblr era pesado. Então, tinha Pesado. Tumblr, com dicas, com orientações de como ter o que a gente chama de comportamento compensatório, para lidar com aquele comer que eu não deveria ter comido. Então, a gente tinha, só que antes era um pouco mais. Eu falo que as pessoas elas tinham um pouco mais de pudor, elas tinham um pouco mais de vergonha, elas tinham um pouco mais de não é, eu não vejo como senso, mas tinha alguma coisa que travava. E eu acho que quando a internet e as redes sociais vieram e meio que destravaram, ah, eu boto tudo Exato. mesmo, eu falo tudo mesmo, eu mostro tudo mesmo, as pessoas perderam um pouco desse senso, sabe? Sim, Do que é legal, do que não é sim. legal. E aí começou uma avalanche Avalanche. de gente colocando pessoas que não têm propriedade técnica teórica, não são profissionais da saúde falando, colocando, né, dicas, e muitas pessoas que estão adoecidas, que têm psicopatologias, como transtornos alimentares, consumindo aquilo como uma verdade absoluta. E aí vai virando um Exatamente. ciclo. A pessoa coloca, tem quem consome,
Aí a pessoa coloca, tem quem consome, a pessoa coloca, quem nem consome. Então fica nisso. E aí o TikTok vir com essa diretriz para tentar dar uma segurada, eu vejo como algo essencial e demorou, mas que bom, né? Antes tarde do que nunca. Mas eu vejo algo Exatamente. como essencial, mas as outras redes também elas deveriam começar a olhar um pouquinho para a responsabilidade que elas têm, porque é um assunto que demanda muita atenção e a gente tem que ser responsável, sim. Exatamente. E no dia a dia, o que a gente consegue fazer, Nath, assim, não só no sentido de fazer as nossas próprias escolhas, né? Tipo, não quero seguir fulano, não quero fazer fulano, mas tentar ao máximo realmente ajudar o próximo, né? Você acha que o diálogo aberto, a orientação, trocar uma ideia, porque aí a gente lida com vários públicos, né? Com Ah, pré-adolescentes, com adolescentes, adultos, jovens. E eu acho que a abordagem é diferente para cada um deles, né? Mas eu acho que a terapia, a orientação profissional é sempre o melhor caminho, né? com certeza, com certeza. Mas acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tem uma responsabilidade, então a gente pode olhar para como você falou, para o nosso. Então, eu, enquanto pessoa, eu não vou falar do corpo alheio, eu não vou ficar fazendo comentários. Se a pessoa tá comendo ou não tá comendo, eu já posso começar daí. Parar de consumir alguns conteúdos também é legal, a gente já, né, entender. Pais ficarem atentos, porque existe essa responsabilidade que é deles. Programas de prevenção, né? Então, falar não sobre características que a gente não pode muito expor, né? Quais são os comportamentos, porque isso pode gerar literalmente um manual do que fazer, Exato. mas trabalhar mais essa prevenção, que é, peraí, o que que é essa insatisfação corporal? Vamos entender quais são as mudanças que esses adolescentes podem passar, programas, né? Incentivar programas de grupos de tratamento, incentivar a busca pela psicoterapia especializada, porque é algo importante para trazer essa pessoa de volta a uma realidade, conseguir lidar também com aquilo que prejudica, que machuca. Então, leituras, filmes, tem muita coisa legal aí, sabe? A gente tem que saber dar uma garimpada, né? Eu acho que é esse o BO. É Saber esse o o que tá BO. legal, o que não tá legal, né? Mas tem muita gente bacana na internet postando. Tem também gente legal na internet postando coisas que são bacanas, orientações. Tem muitos livros, tem filmes. Então, acho que são formas de não só prevenir, ajudar a prevenir, mas também talvez trazer, né? Ó, eu vi esse post, não querendo ser invasivo, mas me gerou uma preocupação, porque eu lembrei de você, não sei se faz sentido, né? Me perdoa a invasão, mas nesse momento eu gostaria de colocar que eu estou preocupado, porque eu estou percebendo que você não está saindo mais comigo, não está saindo com as pessoas, você deixou de comer quando a gente sai. Então, sempre de uma forma acolhedora, sem ser julgadora, talvez seja um caminho também. Dar uma coisa para a pessoa ler. Ah, ó, eu vi isso aqui, achei interessante. Dá uma olhada, né? Passar o contato de alguém também, se a pessoa pedir, incentivar a busca por ajuda. Acho que É. são formas, né, Lê? Não É, sei eu se acho que tem só um. também é olhar para o outro, assim, porque eu falo que nós começamos a falar sobre certos assuntos há pouco tempo. E compulsão alimentar foi há pouco tempo. Se você for pensar desde que o mundo é mundo, tudo, né, era tudo muito normalizado, as falas problemáticas, tanta coisa, né, que a gente foi se desenvolvendo, que com o passar, né, vamos olhando. Então eu acho que é sempre tempo de olhar para o outro, entendeu? Pensar um pouco como ele, não é porque você não tem essa dor que o outro não tenha. Não Exato. é comentar do nariz, comentar do rosto, comentar do peso, aquela famosa clássica, meu Deus, mas você já tá comendo de novo, sabe? Nossa. Que é normal, Ai, gente. que é Não, muito eu vou te contar. normalizado nas É mesas muito das normal. famílias É do muito. mundo Não. inteiro. Então, assim, eu acho que é refletir nesse dia a dia mesmo.
Exato. Não, e é engraçado, né, Lê? Porque assim, eu tenho um ouvido treinado. Ah, eu falo que às vezes Lógico. eu queria muito desligar meu ouvido, sabe? Porque eu escuto cada coisa a ponto de me deixar desconfortável. Então uma vez tava numa aula de spinning, porque é isso, gente, né? Porque a gente fala de comportamento alimentar que a gente quer sedentário, não é isso não, hein? Pelo amor de Deus. É. Tava lá nessa aula, pá, de boa, e aí a professora me solta. Vamos lá, galera, para vocês poderem comer aquele docinho. Hum, E o mais legal foi que eu olhei pro lado, né? Estava uma paciente minha, porque ela estava nesse dia, nessa mesma aula, e eu olhei pro lado e, né, ela deu risada, aí no final da aula ela me cutucou assim, ela, Nath, eu entendi o que aquela olhada, viu? Eu também fiquei com raiva, porque, ai, mas agora eu tenho que comer, eu tenho que fazer atividade para poder comer o docinho. Então, compensação. assim, exato. Então, tá, tudo bem. Ela, naquele momento, tava, né, no processo terapêutico comigo, hoje ela já recebeu alta, mas ela tava naquele processo comigo e ela conseguiu pegar a fala, entendeu que não era para ela, entendeu que era uma fala inadequada, por mais que estava vindo de uma profissional, né, que estava ali com a Sim, gente, sim. mas ok, isso é do outro, não é meu. Mas e as outras, não sei nem quantas pessoas que tem dentro da aula de spinning, mas vamos colocar, e as outras 20 pessoas? Como Exato. que elas receberam? O quanto que isso daí foi uma motivação para ela? Não, realmente, eu vou fazer mais. Não, mas isso assim, várias vezes, vários assuntos. Coisa de chegar lá, também nesse lugar, que talvez seja um lugar que tenham bastante pessoas que Hum, têm essa visão bem inadequada de exercício e alimentação. E aí chegar lá e falar, nossa, você tá no teu terceiro, né? No teu terceiro exercício do dia. E aí eu sempre me pergunto qual é a função da fala, qual é. Eu sempre fico fazendo esse questionamento na minha gente, mas por quê? Pra quê? E por que terceiro exercício do dia? Porque de fato tá competindo? É uma atleta? Qual que é o contexto? Aí o cuidado é que. E as pessoas que estavam em volta que não sabem desse contexto? De olhar e falar, puta, mas eu tô no meu primeiro exercício, eu quase não vim. Nossa, tô falhando mesmo. olhando. E aí eu acho que nascem os inimigos, né? Nascem os inimigos, né? Porque aí nasce as pessoas que não gostam da academia, as pessoas que não gostam da comida, que tem terror de, né, da mesa do domingo, que tem uma macarronada, que tem uma feijoada. Aí nasce totalmente a ideia equivocada do todo, né? Exatamente, exatamente. Aí vai, porque vai reforçando, né? Eu já tenho algo que eu penso. Não que as pessoas estejam ali buscando Sim, só uma perda de peso, por exemplo, mas sim. já é algo que eu penso. Já escutei isso provavelmente em outros Em outros lugares. momentos, um E gatilho. aí agora eu escuto de novo, pô, então deve ser essa regra que eu tenho que seguir. É verdade, é isso. E Nath, temos livros, temos dicas aí, a gente falou um pouco, você falou um pouco de livros e tal. Tem algo que você consiga compartilhar com toda a galera aqui do Vamos Tech, que é uma boa Olha, dica? eu gosto muito. Esse livro é bem para leigo, tá? Então, assim, é uma leitura gostosa. Eu adoro. Eu pego várias coisas daqui para falar sobre dietas, sobre o peso das dietas da Sophie Deran. Ele é muito bacana, porque ele traz o que são as dietas restritivas, qual é a função, o que ela vai de fato trazer para o teu corpo de prejuízo, o que é um comer saudável. Então, esse aqui é bem legal para a gente começar a introduzir. Tem dietas tóxicas, tem outros livros. E Uhum, tem um outro também que é bacana para a gente ir começar a desconstruir algumas ideias de padrão de beleza, do que é certo, do que é errado. Tem o mito da beleza da Naomi Wolf, é um da capinha azul e rosa. eu Eu vou não colocar tenho aqui ele na aqui, edição para todo mundo ver. tá? Eu não tenho ele físico, mas ele é um livro bem bacana para a gente começar a desconstruir um pouco dessa visão mesmo, sabe? De como eu olho para o meu corpo, enfim, desse padrão de beleza. Por que esse padrão? E aí a gente vai entendendo que, na verdade, é um padrão que não é padrão.
Porque a mulher, vamos colocar aqui a mulher, tá? Mas o padrão de beleza da mulher dos anos 60 era diferente dos 70, que era diferente Hum, dos 80, 90, que é um exemplo na nossa cara, as Kardashians. Qual sim, que era o padrão? Elas foram consideradas o padrão. Inicialmente, corpo voluptuoso, seios fartos, cintura minúscula, as nádegas, né, o bumbum avantajado, maquiagem extremamente carregada, muitos contornos para afinar é o rosto. o rosto. E agora, vai olhar as Kardashians como elas estão. Elas estão indo de novo para um padrão de corpo, de beleza dos anos 2000. Então tá voltando aquela magreza excessiva, aquela Total. magreza que acaba adoecendo muito também. Então é isso, se elas que eram considerado padrão e elas não ficam no padrão, quem dirá nós, né, seres humanos, aqui, pessoas que trabalhamos, tem que acordar cedo, tem que bater ponto às vezes, tem, né, tem coisa para Sem fazer, para vida de entregar, Kardashian. sem vida de Kardashian, não temos um chefe de cozinha na nossa casa. Exato, exato. E eu sempre digo também, eu fiz até um vídeo para outras redes sobre o Met Gala, né? Que foi a roupa da Kim Kardashian, que é uma das irmãs, para quem não conhece, é a irmã que mais, né, tá à frente aí do Império Kardashian. E eu falei, era um corselete que, gente, exprimia a cintura dela, que reduzia praticamente a nada. E você notava em alguns momentos que ela O estava super desconforto, desconfortável. Prestes a um com certeza. desmaio mesmo, gente. Então, assim, Uhum, uhum, eu falo que é uma coisa que ninguém olha, mas que precisa ser vista. E é complicada, é doentia, né? Então, é o que a Nath falou, a gente nunca tá no padrão adequado. O padrão é sempre uhum, uma tendência que é imposta por algo acima. Mas daqui a algum tempo, daqui 10 anos, queridos, nem eu, nem você, nem ninguém, uhum. né? Exatamente. Vixe, se a gente for abrir esse é tema, Lê, E a para gente fica até muitos, amanhã. vixe, a gente fica até amanhã, porque tem muitos estudos, a quantidade de dinheiro que é investida nessa parte de estética, de cosméticos, então assim, é absurdo, sabe? E a gente volta lá ao que a gente falou no começo do nosso bate-papo, a ideia de que nosso corpo é uma massinha de modelar. Mas É, será que é uma massinha de modelar? exato. Do jeito que as pessoas, né, ou esse padrão coloca que a gente deve modelar. Fica aí a reflexão, gente. Fica aí a reflexão, né? A gente tem Finalizando que com essa. Vocês que se resolvam, coloquem nos comentários. Nath, levem para a muitinho. terapia de vocês. Levem pra terapia de vocês. Anota no caderninho. Nath, muitíssimo obrigada. Foi um prazer esse bate-papo. Foi leve, descontraído, bacana e eu acho que extremamente necessário. É a primeira vez que a gente traz essa pauta na segunda temporada e nem na primeira vez na história do Vamos Tech, que é uma história de 2 aninhos, mas é um bebezinho. Mas foi muito necessário. Foi um prazer você cruzar o meu caminho e eu ter o prazer de poder compartilhar o teu conhecimento com outras pessoas, com mais gente, para todo mundo ter ideia o quanto que isso é necessário falar sobre isso. E para o pessoal que quer prolongar a conversa, bater um papo, recomenda aí, Nath, suas redes sociais. Se quiser Ah, falar das suas iniciativas, enfim, os conteúdos que você compartilha por lá, agora é a hora. hoje eu tenho feito mais conteúdo para Instagram, TikToker, né? Eu pego do Instagram, boto lá no TikTok também, mas o meu Instagram, @psinataliapimenta. Lá eu falo sobre comportamento alimentar, falo bastante de ansiedade também, que é um assunto que eu amo, amo, amo trabalhar. Então, falo de comportamento alimentar, transtornos alimentares. Recentemente, abri um grupo de trocas, de dores, eu coloco muito conteúdo lá que eu coloquei isso como um valor de vida, então uma forma de compartilhar um pouco do que eu sei
para que as pessoas tenham informações seguras. Então, é um grupo do WhatsApp, tá no link também da minha bio do Instagram. O grupo chama Leveza Mesa. E em breve, ai, bem daquela Do como que chama? Do marketing. suspense, sabe? Em breve teremos um projeto maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso, contando com a ajuda da dona Lenise também. E que a gente tá Sim. assim, nossa, a gente tá muito feliz, eu tô muito feliz com esse novo projeto e eu acho que ele vai vir aí com tudo para lidar justamente com um problema de comportamento alimentar e trazer de fato uma solução. Então, acho que vai ser super bacana. Eu só digo o seguinte, sigam a Nath, de verdade. Se eu Sigam, pudesse dar um gente, sigam. conselho, vai ser uma Vem coisa aí! assim maravilhosa, que eu acho que todo mundo deveria passar por esse processo. E olha que coisa, ontem eu estava falando sobre isso com uma pessoa, com uma amiga. Ela falou: Meu Deus, meu marido precisa seguir a. Eu Passa meu falei: Instagram pra Já ele. segue. Eu falei: Já pode seguir, fica atento, porque vem novidade. E eu sei que Vem todo mundo novidade, vai amar, de verdade. Então fica aí essa super exatamente. dica, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui, até agora, né? Reforçando de que Muito o Vamos Tech é um obrigada. projeto que depende totalmente de você para levar para mais pessoas. Esse foi um bate-papo que é extremamente necessário, então continue seguindo aí as dicas, né? Algumas que a Nath compartilhou, por exemplo, encaminhando para amigos que possuem, Uhum, né? O famoso efeito uhum. sanfona, que aí Oh, deixa de ir pro churrasco no clássico. domingo porque tá de dieta, não aceita feijoada. Esse Deixa de curtir a episódio vida, né? esse episódio é para ele. Então eu acho que é um ato de carinho quando você compartilha conhecimento. E a gente se vê na próxima. Nath, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Nossa, agradeço muito, muito, muito de coração de você ter aberto esse espaço que eu sei que é tão importante, teu bebezinho, que ele é tão importante, tão valoroso para você. Agradeço de coração, agradeço todo mundo também que está escutando. Convido vocês para me seguir nas redes sociais, continuar seguindo os projetos da Linise, o meu que vem por aí. E E é é isso, me verdade, coloco aqui sempre à disposição para você, viu, Lê? Não, muito, muito obrigada. Eu amei o nosso bate-papo. Um Eu beijo, gente, e até também. a próxima. Fui!